Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou Kaline Faria, sou professora, servidora pública e estou aqui, para ajudar vocês a estudar para concurso público com foco em conteúdo bem explicado, organizado e alinhado ao que o edital realmente cobra. E no vídeo de hoje, muito pedido por vocês, estou aqui para falar sobre o motim das mulheres. É um tema muito importante para a história do Rio Grande do Norte, que aparece em editais e costuma gerar dúvidas, tá? Esse evento, tá? Ele precisa de uma contextualização histórica para poder ser entendido, né? Para que você entenda o cenário da época. Aí depois eu explico com mais detalhes, né, o que foi o motim, por que ele aconteceu, quem participou e qual sua importância para a história potiguar e para provas de concurso, tá? Mas vamos começar pela contextualização histórica, porque como eu sempre falo, quando a gente entende o contexto, as coisas fluem melhor, tá? E para entender o motim das mulheres, é preciso voltar ao Brasil do século XIX. Muito importante mencionar esse período, porque eu já vi provas cobrando, alterando somente a alternativa toda corretinha e muda uma palavra. E aqui eu já vi prova trazendo aqui, botando século XX, não é século XX, tá? Século XIX, 1800 e bolinha, tá? Mais especificamente ali no período do Império, tá? Durante o Segundo Reinado, quando o país era governado por Dom Pedro II, tá bom? Nesse período, o Estado brasileiro ele buscava ampliar o seu controle administrativo sobre a população. Isso significa mais leis, mais regras, mais impostos e principalmente um controle mais rígido ao recrutamento militar para o Exército e para a Marinha. Tá? E aí, né, esse recrutamento ele não era visto como algo justo, muito pelo contrário. Ele atingia, em sua maioria, homens pobres, trabalhadores, chefes de família, que eram retirados de suas casas, do trabalho, do convívio familiar, muitas vezes de forma arbitrária. Inclusive, essa palavrinha aqui, cuidado que ela é traiçoeira. Uma vez eu fui pega numa prova, eu estava tão cansada já, deixei, porque a gente vai fazendo ali, eu não sei a estratégia de vocês, mas a minha estratégia é responder o que eu sou muito boa primeiro e deixar o resto para o final. Aí, porque eu acho que eu sou mais ágil, né? E aí eu cometi um erro, né? Porque eu estava tão cansada e deixei isso para o final, né? As que eu tinha mais dificuldade na época que eu estava estudando, que eu fui pega numa coisa que eu sabia, tá? E essa palavrinha é arbitrária, muito cuidado com ela, tá? Porque ali é uma coisa contra a vontade, a arbitrária é aquilo ali que não segue princípio lógico, não depende de regra, de norma. Então, o que é que acontece? A gente vai e é pego por essa palavra, né? Muitas vezes a lei, ela só muda uma palavrinha no meio do enunciado, o enunciado tá todo bonitinho, no meio do enunciado não, no meio das alternativas, tá? A alternativa tá toda bonitinha, muda uma palavra. Então, depois que eu comecei a estudar a língua portuguesa, eu sempre digo isso a vocês, palavra por palavra é importante. Então, prestem muita atenção nas palavras, não deixem o cansaço tomar conta, leia com atenção, principalmente quando vocês tiverem dificuldade num determinado conteúdo, tá bom? Então, foi aí, né, de forma arbitrária, né, contra a vontade das pessoas. Chegava lá, tinha que ser do jeito que mandavam, né? E aí, isso trouxe impactos sociais, né, esse recrutamento, porque desestruturava famílias, tinha perda da força de trabalho e o aumento da insatisfação popular, tá bom? Então, no Nordeste brasileiro, né, nesse cenário de insatisfação, foi ficando intensificado. Mais especificamente entre os anos de 1874 e 1875, quando foi dada a origem a um conjunto de revoltas populares conhecidas como Movimento Quebra-Quilos, tá? Tem vídeo aqui no canal falando desse movimento. Eu sugiro que vocês assistam esse vídeo para entender o contexto, tá? É assistir o vídeo para entender o contexto, para entender este movimento, tá bom? Mas basicamente
ele estava ali associado a essa crescente tensão social, resistência às ações do Estado, que era arbitrária, né? E a desconfiança do poder público. Assista ao vídeo e depois você vai juntar as informações e vai compreender melhor. Mas, basicamente, esse movimento expressava a resistência da população contra novas medidas do Estado, como impostos, mudanças administrativas e recrutamento militar. Como eu falei no vídeo, né, revolta quebra quilos, né? Tinha a questão de preços, né? E aí quebravam balanças, por isso relacionar quebra quilos. E aí, né, essas mudanças é dentro desse contexto de tensão social que a gente vê aí, né, desconfiança do poder público, resistência popular surgindo, e aí no Rio Grande do Norte o episódio ficou conhecido como o Motim das Mulheres, certo? Que foi liderado por mulheres. Mas, Kaline, afinal, que foi o motim, tá? O motim, ele aconteceu em Mossoró, no interior, né, do Rio Grande do Norte, no dia 30 de agosto de 1875, tá? Aí, foi um movimento de resistência popular liderado exclusivamente por mulheres, o que torna esse episódio singular na história do Estado e do Brasil. A principal liderança do movimento foi Ana Rodrigues Braga, também conhecida historicamente como Ana Floriano. Aí tem questões que vai trazer Ana Rodrigues Braga, outras que vai trazer Ana Floriano, mas são a mesma pessoa, tá bom? Ao lado dela, diversas outras mulheres participaram ativamente da mobilização. E o motivo central do motim foi a oposição ao recrutamento militar, associar o motim à oposição ao recrutamento militar. Estavam contra o recrutamento militar ali de seus filhos, maridos, parentes, né? E as mulheres temiam que eles, né, maridos, filhos, parentes, aí fossem levados à força para servir ao exército ou à marinha. E isso representava não só a perda do provedor da família, mas também um risco concreto à vida desses homens. E aí, como foi que aconteceu? Vamos aos fatos, né? No dia do motim, mais ou menos ali, tem questões que trazem mais de 200 mulheres, cerca de 300 mulheres, mas eram centenas de mulheres, né, que se reuniram lá em Mossoró e partiram para uma ação direta contra os instrumentos de recrutamento militar, né? Foram para acabar com esses instrumentos de recrutamento. Kaline, que instrumentos são esses, né? Essas mulheres, elas percorriam a cidade em forma de manifestação e passaram a rasgar editais, listas de alistamento e documentos oficiais que anunciavam ou organizavam o recrutamento. Então, saíram aí destruindo todas as chamativas, tá? Um desses locais atingidos foi a Igreja Matriz, porque lá os editais, eles costumavam ficar afixados para dar publicidade às ordens do governo. Também houve a invasão da casa do juiz de paz, né, e de espaços ligados à administração local, onde estavam guardados esses livros e registros do alistamento militar. O objetivo era, claro, né, impedir aí que o recrutamento fosse efetivado, destruindo os documentos aí que sustentassem esse processo, tá? Esse episódio, ele gerou confronto com a força policial, tumultos, né, há registro aí de feridos, demonstrando que não se tratava de um protesto simbólico, não, mas de uma ação concreta de resistência popular. Aí a gente tem um significado histórico desse motim, né? Porque é um marco muito importante por vários motivos, tá? Primeiro, evidencia aí a participação ativa das mulheres na vida política e social do século XIX, mesmo em um contexto em que elas eram formalmente excluídas da cidadania política. Tem vídeo aqui no canal falando, né, sobre as mulheres da época, né, que eram excluídas aí dessa parte da parte da cidadania política. O segundo significado, né, porque o movimento ele revela aí uma fragilidade do Estado imperial em impor suas políticas sem diálogo com a população, tá? Especialmente ali nas regiões do interior. Terceiro ponto, porque o motim ele está diretamente ligado ao movimento quebra-quilos. Então, associar o motim à revolta quebra-quilos, porque ali foi uma sequência de fatos, né? Aí já estava ali acontecendo o movimento quebra-quilos, então acabou motivando o motim, né? Sendo aí uma expressão local desse ciclo de revoltas populares contra, no caso do quebra-quilos, né, as imposições do poder central, e aí o motim veio nesse contexto, tá? Além disso, o episódio ele se consolidou como parte da memória histórica de Mossoró, associar a Mossoró, tá?
reforçando a imagem da cidade como espaço de resistência, participação popular e também de protagonismo social. Aí eu trouxe aqui, né, uns pontos para analisar, como esse tema cai em concurso, tá? Mas basicamente ligar aí 30 de agosto de 1875, século XIX, cuidado para não ser pego em pegadinha, tá? Lá em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, liderança Ana Rodrigues Braga, Ana Floriano, tinham outras mulheres no motim, né? Mas ela era a líder. Ana Rodrigues Braga era a Ana Floriano, tá? Então, era a mesma pessoa, não eram pessoas distintas, não, tá? Aí era o motivo, né? A resistência ao recrutamento militar, associar o movimento à resistência ao recrutamento militar. Eu já vi questões que estava associando lá, numa das alternativas, associando ao movimento de 30. Cuidado, tá? É associar o motim das mulheres, a resistência ao recrutamento militar. Existiam vários outros, não é que a questão está dizendo que não existiram outros movimentos, tá? Mas você precisa relacionar, ele vai mudar. Por exemplo, pode botar que foi em Mossoró, aí pode botar foi em Natal. Bota a questão todinha correta, mas bota que foi em Natal. Não foi em Natal, foi em Mossoró. Pode alterar o ano, tá? No lugar de ser 1875, pode botar 1975. Não foi 1900, não, foi 1875, tá? Pode botar também outros movimentos, tá? Mas associar basicamente a isso. Você tiver em mente que o motim está associado ali, depois da revolta Quebra-Quilos, né? No período da revolta Quebra-Quilos, resistência ao recrutamento militar, né? Durante o segundo reinado, né? Ali, movimento Quebra-Quilos, movimento liderado por mulheres, né? Mas o próprio nome sugere, motim das mulheres, movimento liderado por mulheres. Aí, associar destruição de editais, documentos oficiais, né? E cuidado para não confundir o motim das mulheres com a abolição da escravidão ou com eventos do século XX, tá? Não tem nada a ver com a abolição da escravidão, não. O motim das mulheres estava associado à resistência ao recrutamento militar, tá? E esse episódio ocorreu no século XIX. Já vi aí questão botando aí século XX. Enfim, mas não era século XX, século XIX, tá? E ao recrutamento militar, não a questão escravista. Basicamente é isso, né? Então, sempre que você viu o edital, ou na prova, né, o termo motim das mulheres, lembre-se, Mossoró, 1875, mulheres em resistência, recrutamento militar, quebra-quilos, tá? E, por enquanto é só. Se esse conteúdo te ajudou, aproveita para ativar aqui o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, tá? Acompanhe o canal, não esquece de seguir, porque aqui a gente estuda história do Rio Grande do Norte de um jeito certo para concurso, tá? Então, nos próximos vídeos, a gente segue avançando nos temas de edital. Deixa aqui nos comentários o que você quer ver, o que você precisa, o que eu posso te ajudar. E é isso. Até o próximo vídeo.